bom, gente? Vamos iniciar mais uma BareaCast, o podcast que vem com a intenção de falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade e sobre todos os assuntos que nos interessam no momento. Eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, um ícone da nossa música e do nosso ativismo ambiental na cidade, que é Márcia Novo. Tudo bom, Márcia? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Diogo é amigo de longa data, vai ser muita resenha aqui esse papo. Com certeza, né, Márcia? A ideia do podcast, Márcia, é a gente ter uma voz que fale dessas questões que a gente vive no dia a dia, que muitas vezes as pessoas que estão em Manaus, elas se desconectam da realidade do meio ambiente, elas acham que o meio ambiente está distante da vida delas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, e a sua história como pessoa e a sua história como ativista ambiental. Eu tenho essa sede, assim, né? Eu venho de uma família do interior, né? A família toda de Parintins, então a gente tem uma conexão com as águas, com a natureza. Meu pai nunca deixou a gente perder isso, né? E na minha trajetória, já estou completando esse ano 20 anos de carreira. Nem parece, Márcia. Tá vendo? Os botox estão muito certo. E no meio desse processo eu entendi essa minha missão, sabe? De entender qual é o meu propósito como artista, o que eu quero, qual é a mensagem que eu quero passar. Eu, em um momento da minha carreira, eu senti essa cobrança artística mesmo, assim, de expressão. De posicionamento mesmo, né? Isso. E também vendo essa coisa da gente querer fazer com que o amazonense se auto-enxergue, né? Então, eu vejo que a gente evoluiu muito, mas a gente ainda precisa se conhecer muito mais, né? A gente não conhece muito sobre a nossa história. Então, tipo, as minhas buscas musicais também, eu trago esse resgate da nossa história. Essas raízes, né? Por exemplo, sou frequentadora do Tarumã já desde de pequenininha, porque meu pai sempre teve lanchinha, barquinho, ia para as pescarias, o barco sempre ficava por lá. E o meu ativismo, ele nasce no Tarumã, porque eu via aqueles lixos boiando e a mamãe falava, esse povo é sujo. Ela achava que eram os moradores. E aí, quando surgiu o projeto da remada ambiental, eu já era frequentadora do Tarumã. No final de semana, eu sempre estava nos flutuantes lá do Lucinho, que foi um dos primeiros flutuantes. Foi o primeiro flutuante. De aluguel que surgiu ali. Ecolazer. Ecolazer. E aí começou a me chamar a atenção essa coisa do lixo boiando ali no Tarumã, né? E, através da remada, a gente começou a fazer expedições para entender de onde esse lixo vinha. Aí foi quando eu entendi o tamanho do problema. E aí foi quando eu tirei, assim, de dentro de mim aquela garra de falar, meu Deus, será que o Tarumã vai se tornar uma próxima ponte da Bolívia, Igarapé do 40? Temos grande chance, né? A gente assistiu à morte de muitos dos nossos igarapés. E hoje, para o amazonense, igarapé poluído é um cenário comum. E eu não consigo aceitar isso. Eu te entendo completamente. Eu acho que a população amazonense, de um modo geral, eu estou falando amazonense, talvez o manauara, porque o povo do interior ele tem um sentimento diferente do Rio, né? Você vai a Parintins, eu conheço alguns municípios, eu acho a coisa mais linda no final da tarde, todo mundo na beira do rio, uns pescando, outros nadando, outros namorando, outros fazendo caminhada. E eu acho que, às vezes, a formação histórica de Manaus botou a cidade de costas para o Rio, né? E eu acho que a grande questão para mim é esse sentimento de pertencimento. Total. Porque a partir do momento que a pessoa se sente dono, ela tem um cuidado diferente. E, às vezes, eu percebo que os igarapés, eles se degradaram de uma maneira tão grande que ninguém quer ser dono deles. E eles acabam... A bacia do Tarumã, ela tem 13 tributários, né? Então, eu também, eu já frequento o Tarumã há muitos anos também, e sentia muito isso, sabe? De ver aquele lixo, achava também que era da população local e depois percebemos que não era, porque vinha da cidade e ainda digo mais, eu acredito que 90% da população de Manaus vive a menos de 500 metros no Igarapé. Então, o Igarapé, ele perdeu o valor. Total. E assim, são nascentes, se você pegar hoje, talvez só, acho que nem um Mindu, né? Só na nascente do Mindu, lá na Reserva Duque, que ainda está vivo, né? E o Tarumã, daquele tamanho, a gente está vendo dia após dia ele se acabando, não só com o lixo, que o lixo, pelo menos, a gente vê e se incomoda, mas o que é pior é o esgoto, né? Total. O esgotamento sanitário, né? Total. E essa reflexão vem muito na minha cabeça, assim, porque quando você vai estudar um pouco sobre a história do Amazonas,
a gente percebe que a nossa cultura ela foi completamente ignorada. O modo de viver que os indígenas viviam naquela época era o modo correto. Os manaós, com certeza. Exato. E saber, por exemplo, que o nome do rio Tarumã vem do nome de uma etnia que habitava aqui, pouca gente sabe. Eu não sabia. Olha, não sabia. Os Tarumã, os Baré e os Manaó eram as etnias que habitavam essa parte mais central da cidade, que depois cresceu, né? Sim. Então, são as etnias principais, vamos dizer, da história da nossa cidade. Então, o Tarumã ele não é só o nome de um rio, ele é o nome de uma etnia da nossa história. Então, para mim, perder esse rio é perder a nossa própria história. Que já está se perdendo, né? Porque, por Total. exemplo, eu, com a minha ignorância, eu não sabia. Eu sabia dos Barés, sabia dos Manaós. Que são os mais famosos. Que são os mais famosos, até porque eu acho que a questão dos Manaós, o Manaus e o Baré, por outras questões. Então, eles habitavam ali onde é a bacia do Tarumã. Exato. E quando eu comecei a estudar sobre isso, a gente vê que é um problema realmente cultural, né? Então, o modo de vida que os indígenas viviam naquela época era o modo correto. Só que isso tudo foi ignorado e veio a colonização, veio o estilo europeu e a nossa identidade, ela se perdeu no meio disso. Perdeu. Tá? E ficou perdida durante muito tempo. Tu vai chamar um caboclo de caboclo na beira do rio? Ele não gosta, não. Vai chamar um indígena. Eu acho isso engraçado, né? Porque a pessoa, em vez de ter índio, orgulho... não gosta. Coisa de índio. Não, coisa de índio é uma coisa positiva, né? Que pelo menos é uma integração, uma outra forma, né? Exato. Então, eu acho que a gente está nesse processo de se autoconhecer. É aquilo que tu falou. Às vezes as pessoas falam de meio ambiente, não ligam para o meio ambiente e não entendem que a gente está no meio dele. Sim. É que nem falar de Amazônia. As pessoas falam de Amazônia. Parece que a Amazônia está tão distante da gente. Sim. E o Tarumã é o nosso quintal, é a nossa Amazônia. E como se a Amazônia fosse uma coisa só, né? Eu também tenho essa sensação. Eu morei muitos anos em Santarém também. Lá, diferente de Manaus, as pessoas têm um amor pelo rio. Então, o Tapajós é um primor também. E assim, mas as pessoas têm um prazer de estar na beira do rio. Aqui, eu percebo que essa desconexão foi muito forte. Então, da perda de muita coisa. Você pega... ontem eu atravessei a bacia atravessei o São Raimundo de carro na ponte e olhando uma tragédia, né? E a bacia do São Raimundo é a segunda maior bacia daqui. E está completamente poluída. Completamente poluída e assim, você não vê... Porque às vezes a gente... Eu vou usar o exemplo do Tâmisa. O Tâmisa foi extremamente desgastado na Revolução Industrial, mas em algum momento eles começaram a tentar resgatar. Aqui a gente ainda está longe disso, a gente ainda está no processo de destruição. De destruição, exato. E a próxima é a bacia do Puraquequara também, né? Que já está começando a ficar bem desordenado. E eu acho que é isso, a gente tem essa cultura, né, de não cuidar das nossas águas, né? A gente está acabando com as nossas águas. Parece que esse mundo de água que a gente vê na nossa frente... ele, no imaginário das pessoas, ele nunca vai acabar. A abundância, né? Aquela teoria da abundância nunca vai acabar, é gigante. Então mas a seca veio aí e provou, nosso Rio Negro tinha áreas que as pessoas andavam batendo menos de 1 metro. Sim. Um rio tão caudaloso que ninguém imaginava que ia viver isso novamente. Então, eu acho que essa questão cultural é algo que a gente tem que trabalhar muito, sabe? Resgate, orgulho de ser amazonense, total. Orgulho de ser de Manaus. E aí, essa vontade, ela vem na minha música, através das minhas composições. Essa minha pesquisa também é de querer nos entender. Porque, para a gente falar de qualquer coisa, querer lutar por alguma coisa, a gente tem que primeiro entender quem nós somos. Senão você não adianta correr. Não sabe por que tu está lutando. É verdade. Né? É verdade. Então, é muito legal, porque eu já cantava Amazônia, mas como eu sou hiperativa, sagitariana, TDAH. Ah, meu Deus do céu. Junta tudo isso. Então, eu tenho muita energia, assim, eu tenho muita energia para produzir coisas. Então, eu me senti nessa necessidade de fazer mais, de botar a mão na massa. E foi quando a gente criou o Festival Tarumã Live, que é esse grito pela proteção dessa bacia tão importante, né? A gente é um povo conectado com as águas, mas a gente construiu a cidade toda de costas para o rio. Sim. E, ao mesmo tempo que o Tarumã é algo público, é algo também que... Acessível para uma zona da cidade e, ao mesmo tempo, longínqua para alguns, sim, né? E, antigamente, eu costumo dizer que os flutuantes, eles democratizaram com ali certeza, o Tarumã, né? Com certeza. Só quem frequentava o Tarumã era a galera que tinha barcão, lancha, jet ski. Ou aquela galera que não tinha opção nenhuma e invadia lá pela prainha. Então, era isso. Eu brinco que o Tarumã, ele é um resumo de Manaus.
Ele tem 1 metro quadrado mais caro e tem as invasões mais pavorosas Exato. no mesmo 2 quilômetros de distância. E as grandes mansões também, Com tudo certeza. nessa área. Então, tipo, o crescimento da cidade foi muito pensada esquecendo das nossas águas, né? E a gente saiu demolindo tudo isso, assoreando tudo O rio isso. está muito assoreado, muito mesmo. A gente, ali na região onde fica o Abaré, que eu chamo de Médio Tarumã, né? Você tem a foz, onde você tem o teu flutuante, e tem, por exemplo, a prainha, que é lá na parte mais baixa. No Médio Tarumã, é até uma denúncia mesmo. Existe um igarapé que chama Igarapé da Tabatinga, eu não sei se é da Tabatinga ou Tabatinga. Ele fica, para quem vai da Avenida do Turismo, tem a Igreja Sagrada Família. E ali foi construído um condomínio. Esse condomínio, eu não sei por que motivo, antes de vender os lotes, eles desmataram tudo. Porque, no meu entender, quem deveria desmatar seria o proprietário do lote. Você manter aquela área, porque você pode demorar anos para vender Sim. todos os lotes. Toda essa área que ficou sem proteção vegetal, ela escorreu a lama para esse igarapé de Tabatinga. Antes desse empreendimento imobiliário, era uma água clara, limpa. E hoje, o rio deve ter 40 centímetros de altura. E virou um funil de lama. E isso mostra que a mentalidade, né? Porque, no meu entender, um condomínio que tem um igarapé que passa dentro, ele valoriza tudo. Com certeza. E as pessoas, às vezes, não têm essa visão e não se preocupam ou não se planejam para construir sem degradar, né? Total, Diogo. E é isso, né? A nossa cidade foi crescendo de maneira desordenada, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, cara, chega desse papinho de que Manaus cresceu desorganizado e vamos tá na resolver. hora, né? Tá na Vamos hora. começar a organizar. Eu sei que é um pepino muito grande, porque quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala sobre invasões, a gente fala sobre mata ciliar, que a gente perdeu, muita coisa. Então, quando eu comecei a entender um pouco sobre a problemática do Tarumã, porque a galera vai frequentar ali a foz do Tarumã, ali a área da Marina da Via, a área das Marinas, ali onde tu tá e tudo mais, mas a galera não tem noção que é uma bacia, e a última ainda viva na área urbana, mas com seu percurso extremamente prejudicado. São várias nascentes, as nascentes ainda estão vivas, então tem como a gente ainda fazer algo para o Tarumã mesmo, acabar com esse processo de morte do rio. A gente realmente está assistindo a morte do rio Tarumã. É uma sensação, eu acho que a mesma coisa que te move é aquela sensação de ver acontecer e eu não vou fazer nada. Eu não quero, depois que meus filhos falem... Para mim, seria muito frustrante quando meus filhos que são criados ali no Tarumã chegar e falar assim, poxa, pai, por que vocês não fizeram nada? Ali é a minha infância e vocês deixaram perder. Como aconteceu com a Ponte da Bolívia, Sim. O Igarapé do Paraíso, que é o Mindu, ali onde fica o shopping... Ali na Djalma, agora sumiu o nome. O Plaza. No Plaza não, desculpa. Aquele shopping... Ai, perdi. Manauara? Não, entre a Constantino e a Djalma. Um shopping que tem ali. É o Plaza, não é não? Não, o Plaza fica na Djalma mesmo, mas aquele que fica na curva. O Millennium. O Millennium, perdão. Ali, eu tenho uns amigos do meu pai, que são bem mais velhos, eles moravam no São Raimundo, e ali eles vinham andando até ali, eles chamavam de Igarapé do Paraíso, não sei se é realmente esse o nome, ou eles que chamavam, e assim, era uma água transparente, era longe, e de repente na área urbana virou praticamente um esgoto, né? Um esgotamento sanitário. Né? Total. E aí, quando eu comecei a criar o festival, junto com o Jajá, junto com o Lucinha, junto com a Thay, a gente ficou pensando, cara, o que a gente pode fazer, né? Além de gritar, né? Porque gritar, a gente gritou muito. E aí a gente começou a pesquisar e estudar mesmo, entender mesmo a problemática, que é isso. A cidade cresceu desordenado, Manaus nunca respeitou as suas águas e continua sem respeitar. Não é só Manaus, é o Amazonas inteiro. Isso é um problema no Brasil inteiro. E as cidades das capitais federais que têm o menor índice de tratamento de esgoto, Manaus e Belém. É muito triste. A gente deve, agora no final do ano, avançar um pouquinho, mas eu lembro que o último cálculo era 26% de saneamento. Eu acho que não chegava a isso, né? É muito pouco. Eu estou muito feliz que o plano de esgotamento sanitário está avançando. Era uma discussão que não se falava mais. Eu sempre escutei assim, o político não quer investir em asfalto porque ninguém vê.
Mano, isso para mim era um tapa na cara. Porque, assim, muito mais importante do que ter asfalto é ter água e esgoto tratado na porta de casa. Em saneamento, tu diz, né? Tu falou É. Tu falaste na rua. Ah, desculpa. Falou o contrário. Não, perdão. Às vezes o asfalto... Não queria investir em saneamento. Não queria investir em saneamento. Porque não dava para ver. Não dava, né? Aí preferia investir no asfalto. Então, aí ainda acontece que a gente tem um problema aqui. Depois que a empresa que administrava a água e o esgoto da cidade foi privatizada, provavelmente nos anos 90 ou por aí, e ela não cumpriu as metas. Ela foi se sucedendo, era água de Manaus, depois virou água do Amazonas, e ela não consegue cumprir essa exigência de que, e assim, e cobra, né? Total. Cobra um serviço que não presta, não presta no sentido de ruim, que não presta no sentido de não fornecer o serviço e não avança, a gente não avança. E assim, entendendo sobre essa problemática, Diogo, eu comecei a entender também que a gente também não pode botar essa responsabilidade toda na Águas de Manaus. Com certeza. Porque é um problema educacional também. Histórico, né? A gente não tem educação ambiental dentro das escolas. Sim. Perdemos a história do Amazonas. Eu estudei ainda história do Amazonas, geografia do Amazonas. As escolas não têm mais essas disciplinas. Então, as pessoas não conhecem a sua própria história e não têm esse pertencimento. Esse pertencimento é muito importante. E essa coisa da visão cara, eu preciso cuidar do meu quintal. Então, tipo, o avanço do planejamento sanitário é muito legal, é muito importante, necessário, mas também me preocupa muito pensar e saber que ele não envolve, até 2033, a zona oeste da cidade, que é o Tarumã. Então, quer dizer, olha isso é isso fato, é um dado muito importante. Muito. No plano de saneamento básico da cidade, Sim. A bacia do Tarumã só está contemplada a partir de 2033. Que vai começar um novo planejamento. E a gente sabe que o Tarumã não vai suportar, até 2033. Então, hoje, o nosso trabalho, através do festival, também é trabalhar nessa sensibilização das autoridades para a gente se unir, porque o Tarumã tem um potencial turístico magnífico. A gente pode ser a nossa Ibiza da Amazônia. Na verdade, eu não conheço nenhuma capital, nem capital, nem outra cidade, não, cidade menor, mas nenhuma capital que tenha um balneário com amplitude e a beleza que o Tarumã tem. É uma oportunidade estratégica que Manaus tem. Total. E que não é aproveitada. Não é. E é uma modalidade turística muito nova e com muita identidade. Sim. Porque já lá para Belém do Pará, o rio já é mais... Não é impossível. Ele é brabo, é um rio brabo, é tipo o rio Amazonas. A variação da maré é muito agressiva. Exato. Então, eu acho que os flutuantes, eles são a cara de Manaus. E muita gente já tem vindo para Manaus para ver esses flutuantes. E eu acho assim, Diogo, onde tem turismo, tem sustentabilidade. Tem que ter sustentabilidade. Tem que ter, porque o que acontece? Quem é que vai querer um tolete boiando na água quando o cliente está vindo? Ninguém. Então, você vai cuidar daquele lugar. Se você tem um empreendimento, você se preocupa com aquele rio. Sim. Então, eu acho que a grande salvação do Tarumã está no turismo. Sem dúvida. Quando as nossas autoridades entenderem que a gente precisa cuidar desse lugar, sabe? Eu fico imaginando as pessoas chegando no Tarumã e bem-vindos à Rapa. Aquela visão de todo mundo que já chegou e saiu de Manaus de avião. Você, quando vem pousar no Eduardo Gomes e você olha aqueles flutuantes, evidente que da maneira como está, ele tem que ser organizado, ordenado, seguir o plano de bacias. Eu acho que o Jadson, nosso amigo Jajá, um abraço para ele. O plano de bacias, eu acho que vai ser o divisor de águas, né? Acho que também está demorando, né? Demorando. O Tarumã não tem mais tempo. Então, a gente, como festival, a gente tem trabalhado muito essa sensibilização e a gente entende esse papel político também que a gente tem, assim como eu sei que vocês, como a Baré, fazem esse trabalho. A gente também, como flutuante independente, do meu trabalho como cantora, entende esse papel, porque é isso, a gente está perdendo o Tarumã para a poluição e não tem mais tempo e a gente precisa começar a fazer um planejamento para aquela área. Não dá mais para a gente ficar postergando isso. E Márcia, eu acho assim, eu já fui em vários festivais, assim, sempre fui parte do público, e para mim a grande sacada do festival é usar a música. Esse lance da música, a cultura, para mim é ele que vai fazer a conexão, né? Porque
a gente fala muitas vezes sobre música, que a música ela faz parte da vida de todo mundo, mesmo que aquela pessoa... Eu não conheço ninguém que diz que não gosta de música, mas a música você escuta mesmo que você não queira, ainda mais no beiradão, né? Então, o Tarumã Live, para mim, ele é uma esperança, de verdade, uma esperança de que, através da música, a gente possa sensibilizar as pessoas, que quanto mais pessoas... E isso é uma coisa que o projeto Remada Ambiental, ele foi muito importante também para trazer pessoas que não estavam nesse contexto. Porque a gente já estava nesse contexto, né? Mas tem pessoas que... Às vezes a pessoa não tem cultura de estar no rio, né? Sim. Porque eu acho que eu concordo totalmente contigo que os flutuantes do Tarumã, apesar de todas as necessidades que a gente tem de ordenamento, ele trouxe o pertencimento para muita gente. Com certeza. Então, e também dizer esse argumento raso que os flutuantes são poluidores é no mínimo uma ignorância, né? Total. E a gente sabe que o potencial poluidor de um flutuante de aluguel é mínimo. É mínimo. A gente não teria capacidade poluidora para acabar com o rio daquele. E outra, Diogo, antes de morrer Ponte da Bolívia, Igarapé do 40, Mindu, não foram os flutuantes. Nem existia flutuante ali naquelas horas. Então, não cola essa teoria, né? Eu acho que é mais para poder tirar a responsabilidade. Eu acho que precisa organizar. A coisa cresceu, sim, de maneira desordenada, também por uma questão de desespero. Na pandemia, as pessoas não tinham... Muita gente foi demitida, não tinham o que fazer e achou que era um bom negócio ter um flutuante, né? Era mais barato que comprar uma casa, comprar um sítio, e não tinha uma organização para isso. E, além do mais, tu sabe que ali a gente tem 2 APAs. Sim. Uma estadual e uma municipal. Então, a gente tem uma briga de competências... Uma sobreposição de que ninguém pega a responsabilidade. Então, a coisa foi crescendo, foi de maneira desordenada, e ninguém pegou essa responsabilidade. Ao ponto de chegar a uma decisão judicial, que a gente sabe também que o Tarumã foi incluído num processo onde nós não passamos por um julgamento. Nunca. Era uma decisão judicial de não sei quantos anos atrás. Salvo engano, o processo inicial é de 2001. Exato, e tinha uma lista de 70 e poucos flutuantes na orla do Rio Negro, na margem esquerda. Nenhum existe mais. Exato, e muitos deles, né? Eu acho que tem talvez o peixe-boi, alguma coisa assim, nem fazia parte. Não, porque o peixe-boi, a Ana, ela se estabeleceu no Tarumã. A decisão judicial era na frente da cidade. É verdade. Então, na verdade, o Tarumã, ele estava... O peixe-boi já deve estar funcionando há uns 30 anos. E faz um trabalho incrível. Maravilhoso. Já fazia um trabalho social e ambiental ali naquela área. Na verdade, a Ana é uma pessoa que... Ela ficou gritando sozinha por anos. Muito tempo. A gente chegou depois, por exemplo, a Baré tem 10 anos, está no processo de 11 anos, se Deus quiser chegar lá. Mas a Ana ficou gritando sozinha. Total. Então, na verdade, a ocupação do Tarumã, os flutuantes que vão ser esse vetor, eles que foram a parte visível do problema. Porque ficou bagunçado, poluidamente, visual feio. E teve muitos incidentes, essa coisa que é normal, até com o volume de pessoas que estão ali, mas que a gente começou a ter voz, né? Então, na verdade, até essa voz que a gente está tendo aqui é fruto dessa luta que começou com a Ana e com outras pessoas. Total. Né? Eu costumo dizer que os grandes salvadores dos flutuantes podem ser os flutuantes. Do Tarumã são os flutuantes. Porque enquanto tiver gente querendo ir para o Tarumã para tomar banho num flutuante, com condição financeira acessível, possível, o rio as pessoas vão lutar pelo aquele rio. E a democratização do espaço, né? Total. Porque, na verdade, você, antes dos flutuantes, você só acessava o rio pelas marinas, que é uma coisa excludente, normal. Assim, quem tem barco, quem tem lanche, de classe mais abonada, ou a galera que tinha muito pobre, que também acessava com meios, vamos dizer assim, improvisados, para falar o mínimo, né? Total. E aí eu fico vendo esse problema cada vez mais se perdurando por aí, e eu não vejo ninguém pegando essa responsabilidade. Você sabe a luta Abraçar, que a gente... falar assim, ó, minha meta de vida, vamos tentar resolver isso. Porque dá para resolver. Também acredito que Dá para resolver, mas tem que querer.
Tem que entender... E também não vai conseguir fazer sozinho. Nem, nem o vai. executivo, nem a Águas do Amazonas. Não. Nem a sociedade entender... É a prefeitura, é a Águas... É Amazonas ou é Manaus? Agora, que eu lembro que mudou, né? Olha, é Amazonas ou Manaus? Eu acho que agora é Águas de Manaus. Águas de Manaus, isso. Então, é essa junção. É a sociedade... É organizar, assim, as nossas matas ciliares que a gente perdeu. Foram perdidos muitos igapós, né? Muita coisa. E a gente sabe que o problema também não são só resíduos sólidos. Sim. Tem a questão dos estaleiros. Sim. Tem a questão dos condomínios que estão sendo construídos na beira dos igarapés, né? Tem uma série tem uma indústria de coisas. ceras. Uma indústria, uma multinacional de ceras que fica... Para quem não sabe, gente, o Tarumã... Ele cruza a BR-174 mais ou menos no quilômetro 40. Por aí. Então, ele tem... eu já fiz esse trajeto. É muito bonito, muito interessante. É muito grande, né? E assim, mas eu acho que essa grandeza, ele disfarça o problema. Total. Porque como é muito grande, as pessoas... não, vai dar... Não vai, vocês são ecolocos. Vocês são os ecochatos. Mas, na verdade, a gente não está falando... Existe uma diferença muito grande entre preservação e uso sustentável. Total. A gente não está... As áreas que são muito sensíveis, ou sensíveis porque tem um manancial de água, ou a reprodução de uma espécie específica, ela tem que ser preservada. Mas uma área como o Tarumã, que é uma área urbana, dentro de uma APA, e a APA permite atividade econômica. Existem algumas unidades de conservação que não permitem o turismo. E no caso da APA, ele está previsto o turismo como uma fonte de renda, uma fonte de lazer e também de proteção, né? Total. E nessas pesquisas todas, a gente engajado também tentando resolver, tu acompanhou muito isso, a gente também teve uma noção do poder da geração de renda do Tarumã. Sim. A gente movimenta uma renda significativa no ano. Eu lembro de uma reunião que a gente fez lá acho que foi na Suframa, não lembro. E eles fizeram um cálculo por alto e é muita grana. Tô falando de 100 milhões, talvez, por ano, que a gente movimente ali. Com certeza. Então, é muita coisa. Imagina a gente perder isso. A cidade, o que a gente vai ter que começar a desmatar, fazer outras coisas. Na verdade, então, o turismo, ele tem esse poder também, né? E o turismo aqui no nosso estado, ele ainda... A última vez que eu tive dados, eu posso estar errado, mas a gente não chegava nem 5% do PIB, né? Imagina você estar na cidade que... Eu também sempre fui um crítico, sempre trabalhei também com turismo, sempre fui um crítico da gente vender a floresta. Para mim, a gente tinha que vender Manaus, que é a porta de entrada da floresta. Porque você tem meus amigos que são operadores de pesca esportiva. Muitas vezes... Eu faço uma crítica a eles, que muitas vezes... O turista chega do aeroporto, entra numa van, vai para um barco, vai embora para o meio do mato, pesca lá, faz o que tem, mas ele não conhece a cidade de Manaus. Muita gente... eu fiz faculdade no interior de São Paulo, uma cidade, Piracicaba, um beijo para Piracicaba, mas, assim, muitas vezes as pessoas de Piracicaba queriam comparar Piracicaba com Manaus, no sentido de tamanho. Achava que Manaus era uma vila. Falo, gente, pelo amor de Deus, a gente é a 7ª economia da cidade. Eu acho que Manaus hoje deve ser a 6ª economia e a 7ª em população. Então, a gente precisa se impor do ponto de vista cultural, né? Que a floresta, ela é uma parte do que a gente é e a gente só vai conseguir alcançar os objetivos que a gente tem como sociedade com esse desenvolvimento econômico. Total. Né? Que é esse modelo, né, que se criou desse imaginário de Amazônia. Sim. Da Amazônia preservada, da Amazônia da arara, do jacaré, que tem também, que é necessário, mas a gente não é só isso, né, Gil? Não, na verdade, isso aí é só uma fração. E assim, eu tenho um sonho, hoje, se a gente está em 5% do PIB, que a gente chega a 15%. E assim, isso não quer dizer que a gente tem que perder indústria, tem que perder comércio, só evolução, agregar. É só agregar. Então, a gente tem um campo extremamente próspero que a gente está... Uma oportunidade de desenvolvimento que a gente está deixando escorrer, sujando na nossa mão, né? Total, Diogo. Estou contigo. E eu acho que nesse pensamento que vem o Tarumã Live, assim, sabe? Tu falou ainda agora sobre o ponto
da força que a cultura tem, que a música tem de conectar Sim. as pessoas. E ele nasce com essa sementinha mesmo de querer provocar as pessoas, de se sentirem tarumanos, Sim. tarumanos, que foi a palavra que a gente criou. Que é maravilhosa, né? Para Que é intitular maravilhosa. esses guardiões, que são muitos, né? Sim. A gente tem a Ana do Peixe Boi, que já desenvolvia muito antes de todos nós. Sozinha. Sozinha. Imagina essa mulher 30 anos atrás, lá no Tarumã. Porque ela já tinha uma cabeça de entender que aquilo ali não é para sempre, que a gente precisa cuidar. É. Então, isso é muito legal. E ela despertou essa sensibilidade na própria população ali perto. Na área dela ali, comunidade. as pessoas têm uma visão totalmente Ela já diferente. fazia mutirão de limpeza, já fazia projetos sociais. Tem a Ceiça também, que desenvolve mais lá dentro projetos incríveis. A própria Dona Doró mesmo. Também. A Dona Doró ali, que para quem não conhece, o flutuante da Doró é um charme. Você quer comer um peixe maravilhoso. Um pastelzinho Não, tradicional, um caldinho de feijão. Eu adoro a Agora banana o caldinho de frita. feijão. Eu sou suspeito que eu adoro aquela banana frita que ela faz a vida inteira. E assim, são pessoas que são ícones, né? Que são ícones do Tarumã. Eu acho que essa valorização, essa autovalorização, esse orgulho que a gente tem de frequentar, de viver, de conviver com essas pessoas maravilhosas, que eu acho que essa é uma das saídas do Tarumã. Total. É aquela hashtag que a galera puxa muito. Tarumã Lifestyle. O Tarumã Lifestyle. Tarumã Lifestyle é um estilo de vida. Eu sei bem, eu abracei isso de uma maneira muito... Eu morei 10 anos no Tarumã, né? Agora eu estou desabrigado, né, por conta da seca. E meus filhos, eles foram criados desde pequenininho. E eles olham assim o rio, o olhar deles para o rio é muito diferente. Porque ali era o quintal da casa deles, né? Então... Passava um sabão, já se jogava no rio, já Tomava voltava... banho antes de ir para a escola, tomando banho no rio, né? Na verdade, a gente... Tomando banho na cuia. Na cuia. E a gente, o que acontece? Quando eu fui mudar para o flutuante, isso já deve ter quase 11 anos, por aí, a primeira coisa que me fez... O meu maior impacto no Tarumã foi a falta de água potável. A falta de água potável e o lixo. Eu, sinceramente, fui uma pessoa que tive o privilégio de poder estudar, essa coisa toda, mas eu não tinha essa conexão. Tipo... Com as águas. Não só com as águas, mas, por exemplo, quando a gente mora na cidade, se você mora num prédio, você tem uma lixeira que você joga o lixo na lixeira. Se você mora numa casa, você pelo menos deveria ter um recipiente para o lixeiro no dia certo pegar. Então, para o seu problema está resolvido. Pô, joguei o lixo ali, o lixo desaparece. A gente sabe que não é. A gente está vivendo um dos maiores riscos do Tarumã, é o aterro sanitário que querem colocar nas margens do Tarumã. Já está praticamente né? ativo, né? Eu não sei se está ativo, mas não sei se está operando, mas ele está ativo. Sim. No sentido de estar pronto para receber. Não E sei dizer se já está eu operando. Eu não sei. Só sei que quando eu fui, na época que eu estudei na UFAM, a gente foi fazer uma análise do aterro sanitário, era lixão, tá? Estava nesse processo de transformar em aterro sanitário, que, para quem não sabe, é uma coisa completamente diferente. Uhum. Lixão, você joga o lixo todo ali. Sim. Antigamente ainda se queimava para diminuir o volume. O aterro sanitário não. Existe uma série de técnicas, estudos. Você pode canalizar gás. Tem uma série de coisas. Sim. Se não jogasse nenhum quilo de lixo, isso eu estou falando, já tem uns 10 anos que eu saí da UFAM. Se você não jogasse nenhum quilo de lixo e você começasse a produzir energia queimando esse lixo, a gente tinha 7 anos para queimar, para esgotar. Era um prédio de 9 andares de lixo sobreposto. Então, é uma loucura. E mesmo assim, aterro é algo que não tem que ser o objeto principal. Não. A gente já deveria estar com um planejamento de coleta seletiva e tal. E a gente, que é um grande desafio, essa mudança de hábito. O uso do plástico, porque o plástico foi muito bom para a questão médica, hospitalar, foi sensacional, porque ele evitou muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, foi muito irresponsável de nós como ser humano, porque, na verdade, ninguém tinha noção do tamanho do problema. Mas e aqui no norte, as cidades do norte, nós somos viciados em plástico de uso único. Porque, assim, o plástico, quando você tem um plástico, todo mundo tem um Tupperware em casa, que vai ficar anos. Sim. Esse plástico, ele, é excelente. Mas, assim, gente, às vezes a pessoa compra um chiclete e vem com uma sacolinha plástica. Então, o comércio
O comércio tem o vício, mas o cliente também tem. Total. Então, eu já fui... Uma vez eu fui para um churrasco na casa de alguém. Todos os talheres, todos os pratos eram de plástico, a pessoa não queria lavar, pô. Então, é uma mudança cultural que é grave, né? Total. Eu falo para mim, assim, para mim, quem é o meu tutor nessa área é o Jajá. Ele pega no meu pé. E eu procuro todo o tempo estar me observando. Porque às vezes a gente faz sem perceber, né? Porque é tão hábito, é tão fácil tu chegar no supermercado e pegar as sacolas. Sim. Eu não vou dizer, eu nunca mais faço isso. Não, eu procuro não fazer. Sim. A garrafinha, eu procuro sempre estar com a minha. Mas, tipo, tô num show, morrendo de sede, esqueci a garrafinha, eu vou ter que pegar um plástico. Sim. Mas, assim, o que a gente puder evitar desse plástico de uso único, a gente sabe que tem situações na vida que a gente não tem como escapar disso. Sim, sim, sim. Mas o Jajá já é um cara super radical. Ele já tá numa etapa uma seguinte. Evolução que eu falo, caraca, eu aplaudo de pé, porque ele já faz compostagem na casa dele, isso é muito legal. É um sonho que eu tenho. Eu já estou começando com uma hortinha agora, já estamos separando os orgânicos. Olha, importante. Quero ver se os meus tomatinhos cereja vão nascer. Vão nascer e vão ser deliciosos. E é essa mudança de hábito, né? Então, isso tem que partir de dentro para fora. Isso vem da consciência. E me falaram que, só para finalizar do tomatinho, que se você conseguir cultivar o tomatinho, você é capaz de plantar qualquer coisa, tá? E é bom, né? Você ter um cheiro verde em casa, um negocinho fresquinho. Manjericão. Um chazinho de cidreira, boldo quando acorda de ressaca, entendeu? Maravilha. Eu adoro muito legal. Chá de cidreira, capim santo, eu adoro, não vou mentir. E isso tudo é muito nosso, né? Então, eu acredito que a gente precisa passar por essa reformulação de Manaus. A gente precisa entender que não... Que cidade a gente quer para os próximos 50 anos? Porque no rumo que a gente está... Daqui a 10 anos a gente já perdeu o Tarumã. E é assustador pensar que a gente vai ter um flutuante ali e não vai poder cair na água. E assim, na verdade, eu acho que é uma reflexão nas próximas eleições. Eu acho que a gente não... A questão não é para que os candidatos que vão ser... Você tem uma lista de candidatos ali que vão ser eleitos, A, B, C ou D, que as pessoas coloquem essa questão da discussão ambiental, das soluções ambientais, como tema central das próprias candidaturas, né? Eu estava comentando aqui no off com você, que nessa eleição de vereador, nessa última eleição, eu tive a oportunidade de conversar com vários candidatos a vereador. Gente da esquerda, gente da direita, gente mais central, gente mais jovem, gente mais velha. E não tinha ninguém que tratava como central. Tinha uma candidata que, infelizmente, não ganhou, mas ela tratava do tema ambiental, mas era um tema secundário na campanha dela. Ela tinha outras questões de etnia, da valorização da mulher, do trabalho da mulher, que são fundamentais. Sim. Mas nenhum candidato que eu tive acesso, o tema central era meio ambiente. Não, assim, tema central meio ambiente é o quê? Soluções ambientais, né? Total, a gente precisa falar sobre isso. A gente se vende tanto como a capital da floresta, da preservação, mas a gente não pratica isso dentro de casa. A gente nem arboriza a nossa cidade. Exato. Né? A nossa cidade... uma das menos arborizadas. Eu acho que Manaus a gente tem... Isso que é tão quente também, ninguém aguenta na cidade. Manaus tem coisas que ela precisa rever quanto cidade. Total. São as calçadas... Também, que a gente não tem. Que é uma esquizofrenia isso, uma cidade sem calçadas. Então, as pessoas impedem as pessoas de se locomover. Eu conto muito uma história da redenção. A minha mãe mora ali por perto. E uma vez eu estava num trânsito, assim, meio chato. E o pessoal buzinando. Quando eu vi, era uma senhora de uns 70 e tantos anos, com uma pessoa com necessidades especiais, que era um adulto. Provavelmente ele tinha paralisia cerebral, alguma coisa do tipo. E ele precisava da cadeira de rodas. E ela estava no meio da rua, numa ladeira, empurrando esse cara que também era mais velho. E aquilo para mim foi um tapa na cara. Porque a calçada, ela dá civilidade, ela dá cidadania para a pessoa. É a calçada, o esgoto e a arborização e a questão do lixo, né? Dos resíduos sólidos, né? O Conjunto Santos Dumont, que a minha mãe mora, ele foi entregue com 2 árvores em cada lote. Hoje deve ter uns 400 lotes, deve ter umas 15, 20 árvores.
É muito pouco. Então, é porque as pessoas têm aquela cultura que a árvore suja, Sim. que a folha da árvore suja. Gente, pelo amor de Deus, temos que ver. Tudo, no final, tudo é cultura, Total. né? E aí a gente não tinha essa mania aqui de pintar as árvores? De branquinho, com cal, É sei lá. verdade. Isso Aquilo é uma loucura, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Olha, Márcia. Gente, isso é uma loucura total. Eu pensava é na um época da crime Copa, né? ambiental Na época isso. da Copa que a galera pintava de Ave tudo. Maria. Então, mas essa Mas consciência... por que será que fazia isso, Márcia? Agora que me bateu Eu uma... acho que estética, eu acho. Só estética eu mesmo, acho né? que a galera não gostava de ver aquela... A cor da a árvore, cor né? da água, meio, aquele negócio preto, Meio soltando um pozinho, né? Com a cor verde, às vezes com Aí lima, alguma coisa. É ignorância isso. Ignorância. Mas a gente cresceu vendo isso, né? Então, o que tu vê uma prefeitura, um governo você acha que é fazendo, tu normal. acha que é normal e tu Você faz acha que é também. normal. Mas isso há muito tempo. Acho que a gente já está evoluindo também muito nesse sentido, mas precisamos continuar evoluindo, né, Na verdade, gente? é aquela coisa, né? Porque- Você tem que educar as pessoas e punir. Total. Porque você é um binômio, né? Eu educo, se você não cumprir o que foi educado, você tem que punir para a pessoa fazer o que é necessário. Porque uma das avenidas mais icônicas de Manaus, que é a Getúlio Vargas, ela é extremamente menos quente do que a Djalma. Total. E eu acho que a gente tem que criar esses microclimas aqui em Manaus, Sim. sabe? Acho que tem algumas zonas que já não rola mais desmatar. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu vejo que Manaus está crescendo muito para essa zona oeste. A gente não tem mais para onde expandir. O vetor de crescimento é na Tá todo direção pra da ali. BR-174. E com o próprio Rapidão também, que trouxe muitas benfeitorias. Sim. A gente sabe que acelerou a vida de muita gente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente saiu rasgando ali tudo. Pegando a Cachoeira Alta, por exemplo, do Tarumã, que já estava muito cansada. Agora terminou de cansar a bicha. Enterrou a bichinha. E eu lembro que em 2018, a gente fez uma expedição com o festival, nessa vontade de querer entender de onde vem o lixo e tudo mais. A gente entrou lá por trás do Iabaré, foi-se embora. Eu lembro quando vocês foram. Fomos para a Cachoeira Alta e eu fiquei chocada, assim, lá para a banda da Cachoeira Alta, o tanto de geladeira boiando. Eu fico imaginando aquela geladeira caindo lá de cima, sabe o que numa acontece? altura gigantesca. Mas a lei de resíduos sólidos, ela prevê que as empresas também têm uma responsabilidade. Total. Os maiores poluidores dos rios e dos mares é Unilever, Coca-Cola, Coca-Cola, PepsiCo, Total. Ambev. Total. Então, e essa questão das geladeiras, você passa aqui, gente, não precisa ir longe. Aqui na Compensa, é só dar uma chuva maior, sempre passa alguma coisa boiando de maior porte. Eu fico imaginando, Diogo, por exemplo, se a gente... Porque agora não dá mais tempo. Quer dizer, talvez dê. Pô, imagina esse ponto turístico, a Cachoeira Alta. A Cachoeira Alta é muito legal, gente. E a galera tomou lindo, banho nisso e não faz muito tempo. Não. A Eu tô nossa falando geração... Total. A nossa geração Eu não tomou. cheguei a tomar. Confesso pra ti que eu já peguei ela poluída. Eu também, quando eu vim morar em Manaus, eu já... Os meus pais chegaram a tomar e alguns amigos faziam rapel lá na época que ainda... O rapel eu cheguei a ver. Rolou muito isso. Ainda teve eu lembro de um evento que teve, acho que foi a fábrica de eventos na época que fez, que foi o Ecosystem, que verdade, foi ali naquela área. O Ecosystem foi, na verdade, não foi a fábrica, foi o Armando, né? Mas a Beth eu acho que estava, não estava? Não sei. Eu sei que foi um dos maiores... Eu que sou da música eletrônica, já fui em muitos festivais e até hoje, isso foi em 2001, eu posso dizer que a cena eletrônica de Manaus, com nenhuma medo de errar, nasce na Ecosystem e foi uma das festas mais estruturadas e mais organizadas e mais loucas, assim, no sentido de atrações internacionais de renome de várias vertentes que vieram para Manaus e a gente não conseguiu aproveitar esse gancho e continuar, né? Exato. Manaus é a terra de que já teve, né? Eu fico muito triste com isso, né? Já teve isso, já teve aquilo e não... Mas eu tenho muito essa sede, assim. Eu acho que quando a gente tatuou aqui, por exemplo, Tarumana, que a gente... Foi um lance, assim, de entender a minha missão. E conexão, né? Total. E falar, cara, vamos lutar até o fim. Mas, cara, eu não consigo imaginar o Tarumã morto. Eu não consigo. Também, para mim, é uma... É uma coisa, assim, que assim eu tenho uma esperança dentro de mim muito grande que a gente vai conseguir resolver isso. E assim como eu não conseguia imaginar uma seca tão severa seguidamente, imaginar que o Tarumã pode morrer enquanto curso hídrico é assim, para mim, é um pesadelo sem limite, né? Total. E assim, eu acho que não só para mim, mas a cidade precisa valorizar. Eu acho que a gente vai rodar e vai bater sempre
na questão na cultural, questão cultural do pertencimento. pertencimento. Porque não tem. Se o poder público entende que aquilo é importante, porque as pessoas estão gritando pelaquilo, aí ele começa a fazer. Então, a gente precisa realmente arregaçar as mangas e falar mais sobre isso. E também entender que não é culpa ou responsabilidade da administração atual ou da próxima que vai vir. Não tem como. São gerações, né, que vieram... Uma dívida gigantesca. Uma dívida gigantesca. Então, a gente precisa que seja uma política de Estado. Independente de quem esteja na cadeira, se for da direita, da esquerda, do centro, que ele tenha um compromisso com as águas da cidade. Imagina Manaus, se os igarapés fossem limpos. Tinha ser Veneza. A gente ia ser uma Veneza dos trópicos. Talvez melhor, porque a Veneza não tem as árvores, não tem a natureza, não tem o povo que aqui tem, né? Exatamente. E essa Manaus que eu nós sonhamos, eu né? sonho muito. Nós sonhamos muito, muito. Eu quero ver o Tarumã vivo. Mas eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, sabe, Diogo? Sim. A gente não está vendo esse rio morrer e achar tá ganhando natural, dinheiro. Né? E achar que é natural. Estou ganhando dinheiro lá e enquanto der, eu vou ganhando dinheiro lá. A gente está lutando por esse rio. Né? Hoje em dia, essas 2 secas que a gente passou, quem é empreendedor do turismo, eu também sou, tenho meu flutuante, a gente sabe que foram anos muito severos, muito difíceis. Pra gente como empreendedor, ecoempreendedor, tirando a questão humana, pelo amor de Deus, não dá para comparar, mas está sendo muito pior que a pandemia. Muito. A pandemia, a gente tinha um olhar. A gente, por exemplo, no Abaré, nos últimos 12 meses, nós estamos há quase 200 dias sem trabalhar. E aí você chega e quando você vai bater na porta das secretarias, você vai pedir ajuda, ninguém tem solução, ninguém tem alívio. Então, na verdade, isso é uma mostra que as populações tradicionais, os ribeirinhos, eles são realmente esquecidos, né? Eu tenho uma pessoa que trabalhava comigo, que inclusive ele pediu para sair porque não tinha mais como ele continuar. Num ambiente normal, ele mora no Tarumanzinho. Tarumã-Mirim. Desculpa, Tarumã-Mirim. A casa dele, na época que o rio está cheio, o barco, a rabeta dele, fica mais ou menos 100 metros da casa dele, 80, 100 metros. Quando dá uma seca normal, ela fica 300. Esse ano e no ano passado, ela ficava 3 quilômetros. Eles não tinham água para beber. Por quê? A pessoa, poxa, como assim não tem água? Não tem água. As comunidades da calha do Rio Negro, do Tarumã, não têm água potável. E aí, infelizmente, a única oferta que os governos têm dado para essas populações é água e cesta básica. Mas não é mais fácil você cavar um poço? Total. Não é mais fácil você tratar o esgoto individualmente? É louco isso, né? É louco mais isso. Simples, muito e mais barato. Louco a gente refletir que essas comunidades que moram ali na orla do Tarumã, vamos falar assim, não têm acesso à água potável. Porque não tem acesso à água na potável. seca agora, a Marina do Davi está praticamente só esgoto. A Marina do Davi ainda tem uma situação mais grave, que são as enxurradas, né? Que vem com areia, vem lixo, areia, vem geladeira, tudo, vem tudo. Uma vez eu fui com o Jajá, num dos primeiros das remadas remada ambiental, e foi uma das cenas que eu nunca vou esquecer na minha vida, Márcia. Uma manilha, aquela saída de esgoto, eu achava que era pluvial, certo? Que era a drenagem da chuva. Para quem não sabe, a prefeitura todas as ruas deveriam ter os bueiros, que ali a água da chuva é captada, canalizada até um local... Uma peneira. Uma peneira que, em tese, aquela água é uma água limpa. Sim. É a água da chuva. E não estava chovendo e estava caindo água. Então, provavelmente, já era esgoto. Mas o que me chamava mais atenção, você já deve ter visto essa cena, era vertendo garrafa PET. Total. Em vez de cair água pura... vertendo garrafa PET. É um mar que não acaba mais. Não acabava. Eu falei, gente, será que... Eu fiquei pensando, será que com a minha ignorância, será que aqui vai parar? Não vai parar nunca. Quando chove, cai muito mais. E assim, a gente já estava navegando em cima das garrafas, né? Total. Eu lembro de uma situação em 2019, a gente fez o festival, ele sempre inicia com as ações ambientais em parceria com a Remada Ambiental, né? Sim.
Aí a gente fez uma limpeza linda na Marina Davi. Cara, tava lindo, tava limpo. A gente olhava e tava bonito de ver. Cara, deu uma chuva. Tinha encerrado já a ação. Voltou tudo e mais um pouco. Parece que não Cara, foi foi feito tão nada, né? frustrante É, pra gente aquilo. E aí eu falei, cara, a gente está enxugando gelo. E esse ano a gente está completando 9 anos de festival. Ano que vem vamos completar uma década. Muita coisa, a gente passou tão rápido. Uma década de luta e proteção por essa bacia tão importante para todos nós. E o que mudou? Mudou para pior. Infelizmente. Nossos desafios hoje são maiores. Mas imagina se não houvesse a remada ambiental, o grito da água, o festival, o Tarumã Live. Como estaria? Tu é doido? Se não tivesse o Jofará lá no Igarapé Água Branca, Sim. como é que ele estaria? Então, tem muita gente fazendo... A gente tem muitos guardiões ali no Tarumã. Tem uma galera que está fazendo bonito. Eu acho que uma revitalização ali da Marina Davi era muito necessária. Olha, Márcia, eu vi um projeto na época, era o secretário... Na época, isso faz muito tempo, né? A gente estava falando da Copa do Mundo, que ia vir para Manaus. E a gente teve uma reunião, eu trabalhava numa companhia aérea e fui fazer uma reunião, estava numa reunião que falava, a mesma reunião que falava do monotrilho, o projeto da Marina do Davi. Lindo, né? Era maravilhoso, era um terminal hidroviário. Para quem não sabe, gente, eu não sei se você sabe dessa parte da Marina do Davi. O Maxud é aquele esqueleto de concreto que tem lá, que foi uma das maiores fraudes que já houveram na Suframa não, desculpa, na Sudã. Embargou aquela área. Embargou. Na verdade, o que eles fizeram? Pegaram o dinheiro de um empréstimo milionário, botaram no hotel de São Paulo. Fizeram só aquela estrutura para receber o dinheiro. A Marina do Davi, o Maxud, que é aquela parte ali no final da Ponta Negra, o Maxud, ele foi construído num aterro que foi tirado... Eles ficaram 2 anos dragando onde é a Marina do Davi, dragando para botar areia onde foi construído o Maxud. Então, uma obra de um impacto altíssimo. É que nem botar areia na praia da Ponta Negra. Nossa, foi muito legal, assim, no sentido sim. Pô, uma praia legal, uma areia bonita. Mas é uma ignorância ambiental tão grande. É um intervencionismo, A gente está sentindo tudo isso agora. E fora que... Você lembra que quando inauguraram a Ponta Negra, quantas pessoas, infelizmente, perderam a vida ali? Total, nos buracos que se faziam, né? E outra coisa, você dá a impressão que é raso. Então, a pessoa... Aí daqui a pouco tem um buraco profundo. E aqui em Manaus, a gente tem uma cultura de... Muita gente não sabe nadar, né? É louco isso. Tem uma coisa que eu acho assim incrível, porque eu penso, se você tem medo que alguém se afogue, ensina a nadar. Acabou o problema. Total. Eu acho que são essas coisas que a gente precisa rever, bicho. Não dá mais pra gente levar aceitar, desse jeito. Né? Não dá. Mas a gente tem que cobrar, né? Tem que cobrar. Tem que gritar. E inclusive, esse ano, o nosso festival, a gente está, como eu te falei, 9 anos, né? Ano que vem vamos completar 10 anos de festival. A gente ficou pensando o que fazer, né? Esse ano, a seca atrapalhou muito a gente. Sim. A gente estava se programando para fazer em setembro, mas daqui a pouco o Rio já estava chupando tudo. E a gente tentando apoio para fazer o festival no formato que a gente queria, porque é um grande desafio. Nossa, o festival na Praia da Lua. O logístico, eu acho que é um dos maiores, porque levar toda essa estrutura, mas a gente também entende o nosso papel nesse momento, porque a galera da comunidade é muito beneficiada, os próprios canoeiros são beneficiados, porque a galera tem que chegar de alguma maneira. Olha, então, a última edição na Praia da Lua foi maravilhosa. Foi muito bom. A 2023 foi a melhor edição e a maior edição. Sim. Tu estava lá, as meninas estavam tocando e, cara, a gente olha para trás e fala... É muito legal a gente ver... Eu estava fazendo em números quanto a gente já movimentou e a gente está batendo aí uns 500 mil reais que a gente movimentou já para a comunidade. Para a comunidade. Por causa do translado. Sim. Você paga 15 reais para ir, 15 para voltar. Então, multiplica. Se eu boto 3 mil pessoas rotativas no evento, a gente movimenta quase 100 mil reais numa edição. Fora a bebida, comida, o estacionamento. Toda a cadeia produtiva. Então, a cadeia produtiva do turismo é muito alta, né? Muito longa, né? Então, a gente entende essa necessidade de fazer o festival na Praia da Lua. Até para gerar renda, né? Exato, para ter esse pertencimento também. Sim. E a Candaf reconhece muito isso, né? Que é a Associação de Canoeiros. A Candaf faz um trabalho
é muito importante, né? Porque as Total. pessoas, elas pensam na Candaf muita gente só acha que a Candaf só leva para os flutuantes. Na verdade, todas as comunidades do Rio Negro são atendidas pela Candaf. Total, Livramento, Fátima, Dois Tarumã-Mirim, Irmãos, Tupé, tudo. tudo mais. E a gente tem um fluxo de gente ali na Marina Davi gigantesco. Sim. Eu acho que se a gente botasse uma roleta, a gente tinha que botar uma roleta lá para a galera começar a enxergar a gente. Para contar, Porque é muito grande, então não dá para a gente apresentar. Quando eu vejo os turistas descendo ali na Marina Davi, porque rola muito, se tu for hoje lá na Marina Davi... Tem um percentual importante. Tem uma galera de fora que sai por ali também. Então, é um porto completamente desestruturado. E assusta, né? Total, é muito assustador. E isso queima a gente como turismo. Sim. Né? Então, a gente luta muito para fazer o festival na Praia da Lua, porque entende essa importância de trazer esse benefício para a comunidade. E esse ano, por conta da seca e todas as grandes loucuras tribais que a gente viveu, a eleição também, que acaba atrapalhando muito, a gente que tem apoio público sabe que nessa época a coisa se volta para outro olhar. E a gente, esse ano, vai fazer um festival bem assistencial para a comunidade. Porque se para a gente que é empreendedor do turismo foi difícil, avalie para quem está na ponta. A comunidade está sangrando. Total, de todas as formas. total. Então, esse ano a gente vai fazer um formato muito especial. Fala aí, agora faz esse resumão, né? Esse resumão e, assim, falar para as pessoas como elas fazem para chegar, onde é que fica, porque... Às vezes as pessoas... Márcia, muita gente mora em Manaus, mas não está conectada com a natureza, com o meio ambiente. Total. Eu recebo no direct do Instagram do Abaré, todos os dias, pelo menos 5 a 8 pessoas perguntando se está aberto. Eu recebo também. As pessoas... elas não estão enxergando a realidade, entendeu? Então, explica para essas pessoas como é que eu faço para chegar, essa coisa toda. Esse ano a gente vai fazer lá no Porto Marina Davi, então você vai embora na Ponta Negra toda a vida reto. Toda a vida reto, passou o Tropical Hotel, passou todo esse negócio. Quando não tiver mais para onde tu dobrar para a direita, tu chegou no Porto Marina Davi. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É o ponto final. É o ponto final, lá no Porto. A gente está fechando o estacionamento, uma parte do estacionamento. Fez muitas reuniões com a comunidade para entender quem eram as atrações que eles queriam. Aí queriam o Guto Lima, a gente foi atrás do Guto Lima. O Adrianinho Star, a gente foi atrás. Queriam pênalti, então a gente está fazendo de 4... Vai começar de manhã, dia 7 de dezembro, sábado. 7 de dezembro já é agora, né? semana que vem. Daqui a 2 e o que a gente pede para todos os banhistas, a galera que frequenta o Tarumã, que é conectada com o Tarumã, é para se solidarizar nesse momento tão difícil que a galera viveu, a comunidade, os trabalhadores. Está vivendo, né? Até hoje, e porque a seca não acabou, né? Até a gente chegar num fluxo normal ali do porto, ainda tem muita água para entrar. Muita o Rio água. hoje está com... Hoje a gente está gravando esse programa no dia 28 de novembro. O Rio Negro está com 14,30 metros ainda. A gente ainda está engatinhando, ainda tem muita coisa para subir. E a gente já veio de uma outra seca muito grande, né? Onde a gente não conseguiu encher tudo que a gente precisava. Não chegou nem então, esse ano a gente vai fazer assistencial para a comunidade, então a gente convoca todos os tarumanos e tarumanas para estar junto com a gente. O evento é gratuito. Vai ter uma programação musical à noite, de manhã a remada ambiental. Você já deu uns spoiler aí. Guto Lima, Márcia Adriana, Novo. Márcia Novo tem que estar. Eu digo, se o Tarumã Live não contratar, eu estou fora. E vamos fazer um bingo para a comunidade. Então, a gente está chamando todo mundo para chegar às 7 horas da noite lá na Marina Davi, curtir com a gente esse festival gratuito, com várias atrações, como eu falei. 7 é um sábado? É um sábado. Então, você que está de bobeira e frequentador é voluntário de mutirão de limpeza, gosta desse assunto, é frequentador do Tarumã, se não pode ir, vá lá deixar sua doação, porque todas essas doações vão ser para as comunidades. Inclusive, quero deixar também esse alô para as empresas que gostam de apoiar esse tipo de causa e que querem se conectar com essa causa tão importante e nobre que é o Tarumã. Para estar junto com a gente, é só @Festival Tarumã Live no Instagram. E dia 7 a gente vai estar fazendo essa grande festa de final de ano para a comunidade, com muita música, com muita sustentabilidade. Vamos fazer atividade com a molecada lá da comunidade também. Os pênaltis que eu te falei. Aí estamos correndo de todos os lados, não, e assim, com os parceiros. E às vezes as pessoas não podem ir, mas reposta, publica, total. Convida alguém. Eu acho que a participação, quem puder ir, olha, eu falo como frequentador do festival. É muito bacana, porque você encontra gente de todo tipo de gente, turista, gente da comunidade. É um local, um momento que as pessoas se encontram. E então, se você não puder
estar no festival, que pelo menos divulgue o festival. Total. E saiba que o Tarumã, ele só vai permanecer vivo se todos nós, todos os atores do Tarumã estiverem juntos. Total. Porque senão a gente não vai conseguir. Não vai. Porque o desafio é muito grande, né? Então, esse ano a gente entendeu, assim, o nosso papel. A comunidade também já estava esperando o festival, já conta com essa grana nessa época, porque é uma grana boa que a gente movimenta para eles. Então, a gente falou... Serão os barcos que não vão, infelizmente, não vão poder usufruir dessa oportunidade, mas existem várias outras formas de ajudar. Né? Total. E aí a gente vai fazer essa campanha, né, solidária para o Tarumã estar fazendo e correndo de todos os lados atrás de parceiros para colaborar. Já sabe aí, então, gente, você que é um empresário, não precisa ser um grande empresário. Não, 10 cesta básica já está valendo. Não, mano. e assim, às vezes a pessoa não pode dar 10 cesta básica, mas Dê ela pode uma. dar uma bola de futebol para sortear. Total. As pessoas... Pode se voluntariar para ajudar de algum jeito. Só não vai ajudar quem não quer. E mesmo você indo lá para curtir todas essas atrações, já está ajudando, né? Total. Eu acho que é isso. A gente tem que se sentir pertencente desse lugar e estar mais junto, né? A gente tem que se misturar mais, né? Sim. Para conhecer... Eu só vim entender a real, né? Quando eu ia só na lanchinha com o papai lá, pegava a lanchinha e ia curtir o Tarumã, eu não me misturei, eu não entendia aquela realidade. Eu achava até que eram os moradores e até hoje ainda tem muita gente que acha. Muita gente acha que isso. a... Eu lembro de quando eu estava no olho do furacão, aquele negócio, tira, não tira os flutuantes, aquela loucura doida, e a galera, são os flutuantes que estão acabando para o Tarumã, e levantando essa narrativa. Aí eu falei, cara, quanta ignorância, né? A gente não conhece a nossa própria cidade. Não conhece. Pouca gente sabe que são 13 braços de rio que caem. Quando a gente fala tributários, que às vezes as pessoas não entendem o que a gente está falando, são 13 afluentes que caem ali no Tarumã. 13 igarapés. O Tarumã, nessa região, tem mais afluente do que o Rio Negro. Total. Ele é a e subdivisão. o feliz de saber é que boa parte das nascentes estão vivas, né? Então, aonde a nascente viva, há vida. E a gente acaba reconstruir. Tendo uma ocupação, as pessoas vivendo em área de risco. Claro que também, gente, a gente também tem que entender que existe, sim, principalmente quem está morando em área de risco, às vezes por falta de coleta, falta de oportunidade, existe sim uma situação que tem que ser melhorada. Mas colocar a culpa ou nos flutuantes ou na população é no mínimo tendencioso, né? Total, tem que colocar a culpa em todo mundo. Todo mundo, porque né? todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Sim. Eu não vou tirar dos flutuantes, que aí eu estaria sendo muito ignorante. Sim, porque claro. Nós temos também nossa parcela. Quando eu digo nós, estou falando como um todo. Claro. Porque eu também vou rasgar a seda aqui para o meu amigo Diogo, que conheço a história e você sabe disso. Tu sempre foi um cara muito correto, no sentido de se preocupar com a questão ambiental, de fazer teus movimentos ali. Na verdade, é porque, sabe que eu vou ser muito sincero contigo, sinceramente, eu nem me sinto correto. Eu me sinto o que é o mínimo. Sabe assim, eu nunca consegui imaginar que eu sustentava a minha família do Rio e está poluindo o Rio. Não faz lógica isso. Assim, tipo... Não faz lógica. Desde que o flutuante nasce, antes dele nascer, eu fui buscar uma solução tecnológica para o esgotamento sanitário. Montou toda uma estação de tratamento que é caríssimo. Não, é caríssimo hoje. Na época, quando eu fui na empresa que desenvolvia a estação de tratamento, ele, eu tenho aqui, mas nunca ouvi falar de flutuante. Quando começaram a botar, as pessoas eram instruídas, inclusive, a não botar. Não botar. Que tem uma caixa de dejetos. Que é um termo até antigo, né? Que é um termo antigo que era o quê? Que você junta o só dejeto depositava e jogava. E depois, quando ninguém está vendo, você joga. Você não tratava o esgoto. E tu sabe que os barcos, eu não sei se já mudou. Não tem. Exato. Eu não sei se a nova legislação já está exigindo. Eu acho que está. Sim. Mas os barcos, né? Eu lembro que quando a gente ia para o Tupé, como eu sempre fui muito conectada com o Rio, a pequenininha, a gente ia brincar no barco. Aí, quando chegavam os barcos de recrear, a mãe, sai todo mundo da água, porque a gente já sabia que o cocô ia vir junto, porque a legislação era um buraco exigia. Reto. E os caras não estavam fazendo nada de errado, não porque estavam. A própria legislação dizia isso. Dizia que era uma caixa para depositar e depois jogar. Mas o meu pai, ele seguia isso, mas ele tinha pelo menos a educação de tipo, não vou jogar aqui, que a galera tá na praia. Eu vou sair com um barco, e a experiência vou jogar no meio do rio. Porque, na verdade, o rio... Ele dilui. Ele degrada essa matéria orgânica. Sim. A questão toda é o seguinte,
imagina Manaus, nos anos 50, qual a população? Hoje nós estamos passando de 2.200.000. E só 26% de saneamento, é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que talvez, no meu ponto de vista, é a maior déficit de serviço de tratamento que a gente precisa avançar nisso para universalizar o tratamento de esgoto e acesso à água potável para todo mundo. Total. E aquela coisa do ecochato, né? Às vezes a gente, para falar sobre meio ambiente, parece que a gente tem que ter uma postura, não sei o quê, tudo parece muito distante. São as pessoas mais estudiosas, né? Sim. São os catedráticos da... E não, é isso, é a gente entender o nosso papel dentro desse meio ambiente, o que a gente pode fazer. Eu não quero ver esse Tarumã morto. Não veremos, Márcia. Márcia, pelo amor de Deus, Gil. E a gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse essa última mensagem. A gente já falou muito sobre várias coisas, mas assim, essa última mensagem, essa última chamada para o Tarumã, para o Tarumã Live, e te agradecer demais o teu tempo. Eu sei que você é uma mulher extremamente ocupada e conectada. Correndo atrás. Hiperativa, ela faz 35 coisas ao mesmo tempo, cuida de casa, de barco, de flutuante, ainda de gato, hein, que eu sou mãe de 2 gatos. Mãe de pet. Então, muito obrigado, amiga. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante. E sempre que precisar, aqui estamos abertos. Né? E quero deixar aqui o convite para esse grande Dabacuri, o chamamento de todos os povos, de todas as tribos, para se unir nessa causa tão importante. Eu sei que você é um tarumano, eu sei que você já tomou um banho de rio no Tarumã, no final de semana você assou aquele tambaqui lá. Então, vem com a gente, se conheçam mais. Quero deixar aqui também uma dica para vocês de um documentário que a gente fez, um mini-doc sobre o Tarumã, que se chama Mini-doc Tarumã Live. É só tu jogar no YouTube, no nosso canal, tem lá. É um mini-doc de 12 minutos, mais ou menos, que fala sobre essa problemática, explicando da nascente à foz. E é muito legal para você entender mais sobre essa Manaus. E quero deixar aqui esse convite para a galera se inteirar e estar junto com a gente no dia 7 de dezembro, sábado, entrada gratuita. Você que gosta de mutirão de limpeza, no dia 7, a gente vai... O pessoal pergunta, o que o pessoal vai fazer, mano, catando tanto lixo? Olha, você conhece gente nova. Conhece uma galera com uma cabeça incrível. Eu só tenho ótimas lembranças de todos os mutirões que a gente faz. É muito legal, fazemos muita amizade. É uma terapia, na verdade, o mutirão. Na verdade, você faz uma coisa... Quando você trabalha para a coletividade, tem um prazer especial. Total. O eu é importante, Total. mas o nós é fundamental. Poxa, né? Total. Então, eu quero deixar esse convite para a galera que gosta do mutirão de limpeza, que nunca foi, que tem curiosidade. Segue a gente lá no Instagram, @Festival Tarumã Live. Se inscreva para participar do mutirão, que ele vai começar de 8 horas da manhã no dia 7 e vai até 11 horas da manhã. Depois a gente começa com a programação no final da tarde para a comunidade, de 4 horas da tarde até 7 horas da noite, com espaço kids, pênalti, sorteio, bingo. E esse é o momento para vocês estarem chegando no festival. E a partir das 7 horas da noite começa com o show de Márcio Novo. E participação especial do Pezão, que é um artista do Tarumã, figura que faz letras sobre o Tarumã. Vocês vão conhecer o trabalho dele. Depois, Guto Lima, o nosso rei do Arrocha. Rei do Arrocha. E tão pedido pela comunidade para estar lá com a gente. E o Adrianinho está, que também é o rei do Beiradão e do Brega daqui da nossa cidade. Vai estar lá compondo esse line-up lindo. Entrada gratuita. Mas a gente pede aí para você somar junto com a gente, trazendo alimentos não perecíveis. Quem puder também uma cesta básica. Estou com uma graninha sobrando, quero fazer um negocinho a mais. Some com a gente. Uma lata de leite. Um pacote saco de fralda. arroz. Tudo. Vá lá, porque foram anos muito difíceis. E sem esses trabalhadores e os moradores cuidando daquela Marina Davi, tudo para ali. A gente não consegue chegar nos flutuantes, não consegue chegar nas comunidades, não consegue sair para várias zonas ali da cidade de turismo que a gente tem. Então, vamos valorizar essa galera que nos assiste tanto o ano inteiro, tá bom? Então, gente, a gente vai chegando ao final. Queria agradecer muito a audiência de vocês. Saber que a gente vai estar sendo a voz da sustentabilidade, do turismo. E acreditamos que, se a gente não estiver unido, a gente vai perder tudo de bonito e de bom que a gente tem. Então, gente, o Tarumã Live é maravilhoso. Aproveitem a oportunidade. Todo mundo adora fazer uma caminhada até a Ponta Negra.
dá uma esticadinha a mais. Gostei. Passa a Riviera. A Riviera vai ficar do lado esquerdo. Já vai assim. gastar energia lá do mutirão de limpeza com a gente. Você que vai fazer caminhada na Ponta Negra, siga reto. Vai gastar mais caloria. No final, você vai ser obrigado a virar à direita. Aí você vai chegar na Marina do Davi. Ali é uma comunidade muito vibrante. Ali tem comércio, tem famílias. E mais do que isso, a gente tem que aproveitar a oportunidade do Tarumã Live para ajudar essas pessoas que estão num ciclo de 2 anos de muita dificuldade. Então, gente, queria agradecer demais vocês. A gente vai encerrando esse capítulo, esse episódio. E daqui a pouco tem mais. Um beijo. Obrigada, Diogo. Obrigado, meu amor. Tamo junto. É isso, né?